Eu creio que Deus tem algo para falar para você. Em setembro agora, eu recebi, no dia do meu aniversário, eu recebi uma sentença de morte. 3 dias depois do meu aniversário, a médica disse para mim assim, olha, você não infartou ainda, você não morreu ainda, porque eu não sei. Ela não sabia, mas eu sabia que era Deus. E a sua situação é muito complicada. Isso agora em setembro. Nós tínhamos marcado um churrasco lá em casa, para o meu aniversário. No dia do meu aniversário eu estava no hospital. E esses dias, esses meses, parece que foram anos. E Deus ministrou muita coisa no meu coração. E deixa eu te falar um negócio. Você não encontra a palavra evangelho no Velho Testamento. Não existe a palavra evangelho no Velho Testamento. A palavra evangelho, ela veio no Novo Testamento. E ela não existe por causa dos 4 evangelhos. Não é isso. Quando os reis saíam para brigar, por disputas de terras, seja qual for o motivo, existia uma pessoa no exército que se chamava evangelista. E o evangelista, ele ia na guerra, e as famílias dos reis ficavam, as cidades ficavam esperando, para saber qual era o resultado. Não tinha internet, não tinha nada, não tinha telefone. E o evangelista era aquele que era responsável de voltar da guerra e trazer a boa notícia que o exército tinha vencido. Então, quando uma cidade estava assim, que ela via o evangelista voltando, ela sabia que aquele exército deles tinham vencido, amém? E o outro tinha perdido. Se o evangelista não voltasse, é porque tinha perdido. E a palavra evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias. E nessa noite, eu vim aqui trazer as boas novas para vocês. Como pastor, eu vim trazer as boas notícias do evangelho de Deus para nós. Existe 2 princípios que regem a Bíblia toda. Paulo chama do princípio da lei e do princípio da graça. A lei, ela veio no Velho Testamento, na Antiga Aliança. A graça veio no Novo Testamento, na Nova Aliança, através de Jesus. O que é a lei? Eu não sei se tem o título da minha palavra aqui. Se não tiver, deixa eu te passar. O título dessa palavra é fuja. Fala assim comigo, fuja. Fala como um cristão verdadeiro forte. Fuja do merecimento. A lei era o que você deve fazer para Deus. Essa era a lei. Era o que você tinha que fazer para Deus. A graça é o que Cristo se tornou por nós. A lei era uma demanda, uma exigência. A graça é o suprimento, algo que recebemos sem merecer. Então, todas as vezes que precisamos ter uma demanda, isso é lei. Todas as vezes que recebemos um suprimento sem merecer, isso é graça. Como que funciona a lei? Como que funciona a religião, que muitas vezes está impregnada em nossas vidas? Aquele que obedece é abençoado. Na lei, você precisava obedecer para ser abençoado. Na lei, você precisava fazer para ser abençoado. Quando nós obedecemos com o intuito de ser abençoado, isso se chama merecimento. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, aguenta até o final, que você vai entender. Quando nós nos obedecemos para receber uma bênção, isso se chama merecimento, ou melhor, justiça própria. Pastor, qual é o problema de viver no merecimento? Qual é o problema de viver na lei? É que nós nunca sabemos se nós vamos alcançar o nível de obedecer suficientemente e plenamente.
Então isso não gera fé, para que a gente seja abençoado. Aquele que vive na lei, está sempre procurando alguém para orar por ele. Aquele que vive na lei, está sempre procurando alguém que possa interceder por ele diante de Deus, porque ele acha que ele nunca vai receber nada, porque ele não fez o suficiente para receber, e ele vive debaixo, a sua vida cristã vive debaixo de um grande jugo. Ele não sabe se ele orou o suficiente. E entenda, nessa noite, que Deus quer falar com você. Hoje eu estava em casa, todo mundo saiu. A minha gata de filé foi lá em Pedra Azul para encontrar um sítio, um hotel, para a gente fazer o nosso encontro de casais. E a gente não sabia que hora que ia voltar, ela foi com o casal da igreja. Meu filho saiu, eu fiquei o dia inteiro em casa. E eu buscando a Deus, quebrantado lá, orando. E algo falou no meu coração assim: antes que você não entenda que eu estou aqui fazendo apologia para você não orar. Algo falou no meu coração assim: separa um tempo de jejum semana que vem. Eu falei: Deus, confirma isso para mim. 7 dias lá no prédio da igreja jejuando, sozinho, dormindo lá. Eu falei: Senhor, confirma isso para mim, porque eu não estou afim de fazer isso. Quando eu chego aqui, palavra do pastor Josué, falando de intimidade, de buscar a glória, de buscar a presença de Deus. Eu falei: Deus, já entendi. Quem vive debaixo de um grande jugo da lei, ele não sabe se orou o suficiente, ele não sabe se leu a Bíblia o suficiente, ele não sabe se ele é um bom marido o suficiente, ele não sabe se ele é um filho bom o suficiente, enfim, ele não sabe se faz nada bom suficientemente para receber a bênção de Deus. E assim ele vive debaixo da lei, ele vive debaixo da religião, e ele está o tempo todo tentando acertar para poder merecer alguma coisa de Deus, porque ele sempre acha que ele nunca fez o suficiente. Por outro lado, no dia que ele está em paz, no dia que ele acha que passou um tempo sem cometer pecados absurdos, no dia que ele jejua bastante, está tudo bem. No dia que ele não vive pecando coisas absurdas, está tudo bem, ele fica em paz. Eu orei, eu li a Bíblia. Essa pessoa, ela está sempre confiando no que fez. Então ela acha que ela merece a bênção de Deus. Presta atenção. Quem vive na graça, e eu vim trazer as boas notícias para você nessa noite. E a graça é as boas notícias. Quem vive na graça, sempre está em paz. Porque ele não é aceito pelo que ele fez. Ele é aceito pelo que Cristo fez por eles. Aleluia. E deixa eu te falar, a obra está completa. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala assim: está consumado. Pai, eu paguei tudo, eles não devem nada, não tem mais nada que precisa ser acrescentado. Eu paguei a dívida deles, a obra de Cristo é completa. Aleluia! E Cristo se tornou a nossa justiça. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Quando Deus olha para você, Ele não te vê. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Presta atenção. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, o profeta Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, o rei chamou. E Balaão disse assim: não tem como amaldiçoá-lo, porque eles são santos. E aquele povo não tinha nada de santo. Só que, quando Balaão ia amaldiçoar o
O que estava no meio do povo era a Arca da Aliança. Quando Deus olhava para aquele povo, Ele não via aquele povo murmurador, Ele não via aquele povo com problema. Quando Deus olhava para o povo, Deus via a Arca da Aliança, a presença dEle que está lá. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. Aleluia! Oh, eu não sou aceito por Deus por causa da minha obra. Eu não sou aceito por Deus por causa da minha obediência. Eu sou aceito por Deus por causa da minha oferta. Quando eu me achego diante de Deus com Cristo, sabe o que acontece? Deus olha para o Cordeiro e diz: aprovado. Por isso que nós podemos entrar com ousadia diante do Santo dos Santos. Quando nós entramos diante de Deus com Jesus, Deus disse: aprovado, Cristo é aceito, pode entrar. Então eu entro porque Deus não olha para a minha condição, mas Ele olha para o Cordeiro que é Jesus, a minha oferta diante de Deus. O meu Cordeiro é Cristo, tudo é em nome de Jesus. Isso é viver na graça. Isso é viver no favor imerecido. Se você vive debaixo de qualquer merecimento, você não está na graça, você está na lei. E esse é o motivo porque muitos crentes não são abençoados. Se você resolve viver na religião, tentando obedecer todos os mandamentos, deixa eu te falar, ninguém consegue. E a maldição vem sobre você. No Velho Testamento existia 635 ou 637 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrasse um só, você quebrava todos. É como aquele cordão de pérola que as mulheres têm, que se ele quebra, você tenta segurar as pérolas, mas não tem jeito. Mas se você, nessa noite, viver confiado no favor imerecido, na graça do Senhor Jesus Cristo, a maldição não tem espaço sobre as nossas vidas. Porque Cristo Jesus já se tornou maldição por nós. Cristo Jesus já se tornou maldição no meu lugar, no seu lugar. A Bíblia disse que Ele levou tudo. Qual o grande sinal de quem vive na lei? Qual o grande sinal daqueles que serão abalados? Porque quem vive na religião, quem vive na lei, cedo ou mais tarde serão abalados, porque eles estão confiando no seu merecimento, eles estão confiando na sua performance. Qual é o grande sinal? É o merecimento, é a justiça própria. A nossa carne funciona pelo merecimento. Toda vez que você se relaciona com Deus baseado no merecimento, isso é carne. Deus não aceita. E todos os nossos pecados têm origem na carne, e o centro da carne é o merecimento. Deixa eu te dar um exemplo aqui de que acontece muito com os casais. Imagina um casal que não vive na graça, que vive na demanda, exigindo um do outro. Por que nós exigimos coisas uns dos outros? Porque nós pensamos que nós somos bons, portanto nós achamos que nós merecemos que o outro seja bom conosco. Imagina um casal que não vive na graça, quando o marido chega em casa, depois de um dia de trabalho, ele chega em casa, a janta não está pronta. E ele chega para a esposa, porque ele é bom, ele é merecedor, ele é cheio de justiça própria, e ele diz assim: eu tenho trabalhado o dia todo, eu que boto comida nessa casa, eu que me esforço, então eu quero que você faça a sua comida. Mas a mulher também vive no merecimento, e ela responde assim: deixa eu te falar, meu amigo, eu passei o dia inteiro no hospital com o Juninho, eu passei o dia inteiro cuidando desse menino, eu passo o dia inteiro cuidando das coisas dessa casa, eu passo o dia inteiro trabalhando, cozinhando, não tenho tempo nem de passar um esmalte na minha mão. Como que você quer cobrar alguma coisa de mim? Quando você olha um caso desse, os dois são bons, os dois têm razão.
porque os dois são merecedores de um cônjuge perfeito. E assim eles se posicionam para cobrar. Assim eles se posicionam achando que eles têm direito a alguma coisa. Mas deixa eu te falar, se apenas um deles se posicionar a viver pela graça, a vitória vai começar a se manifestar na vida desse casamento. Se o marido disser, se pelo menos o marido disser assim: eu agradeço a Deus pela minha família que eu tenho recebido. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado na minha casa. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Sabe de uma coisa? Eu vou sair, vou comprar algo especial para eles. Acredite, meu amado, o favor de Deus virá sobre essa casa. Toda vez que você quiser viver no merecimento, você vai se deparar com a carne. Fuja do merecimento. Tome muito cuidado. E eu quero nessa noite te contar algumas histórias da Bíblia sobre isso. Nós conhecemos aquela parábola dos trabalhadores da vinha. E a gente acha até um pouco injusto aquilo. Está lá em Mateus 20. Diz que o Senhor saiu para assalariar as pessoas, para que fosse trabalhar na sua vinha. E Ele contratou as pessoas, e Ele prometeu um denário para cada uma delas. E as horas dos judeus começam a contar a partir das 6 da manhã até as 18. Então a Bíblia diz que ele saiu na primeira hora, às 6 da manhã. E ele encontrou pessoas e falou assim: vem trabalhar na minha seara, um denário eu vou te pagar. E a pessoa foi. Encontrou outro às 9 horas da manhã. Falou assim: vem trabalhar na minha seara. E ele foi, também recebeu um denário. Encontrou de meio-dia, mesma coisa. De 3 da tarde, a mesma coisa. E encontrou algumas 17 horas. E ele falou assim: o que vocês estão fazendo na praça até agora? Eles falaram assim: nós não encontramos ninguém para nos assalariar. Ele falou assim: vai lá, vai trabalhar. E às 18 horas o expediente encerrou. Aí o Senhor mandou chamar aqueles trabalhadores, pegou o que chegou às 17 horas e deu um denário para ele. Irmão, eu vou até esquecer o das 9, das 12, das 15. Vamos pegar os das 6 da manhã. Das 6 da manhã a pessoa assim: bom, se esse que trabalhou 1 hora ganhou um denário, eu que trabalhei 12 horas, o mínimo que eu vou receber são 12 denários. E quando chegou a hora dele fazer o acerto de conta, o senhor daquela seara também deu um denário para ele. Você conhece a história? E o homem que se achava merecedor, porque tinha trabalhado o dia todo, foi reclamar. E o dono da seara diz assim: eu não te paguei o que eu te combinei? Por acaso eu sou mau por ser bom com aqueles que eu quero? Escute o que eu vou te falar nessa noite. Presta atenção. Todos nós, todos, em algum momento, nós seremos testados a respeito do favor de Deus na vida de outras pessoas. Seremos provados. Quando Deus der 11 vezes mais a alguém daquilo que confiou a você, como será o seu coração? Deixa eu te falar, prepare-se para esse dia, porque ele vai chegar. Prepare-se para esse dia. Quando você estiver perto de alguém que você talvez achar: poxa, mas eu fiz tanto. Como será o seu coração quando Deus entregar para alguém? Escute o que eu vou te falar nessa noite. A perseguição muitas vezes não é por causa da mensagem, mas muitas vezes por causa do favor de Deus na vida de alguém. Às vezes nós não sabemos lidar com esse favor de Deus na vida das pessoas. Poxa, por que eles são tão abençoados, Senhor? Já eu faço tanta coisa, eu subo um monte, eu oro.
Porque ele recebeu tanto e eu não? Deus, por que eu estou andando a pé? Eu sou tão bom. Olha a carne. Olha o merecimento. Logo eu que jejuo tanto, leio tanto a Bíblia. Você será tentado a olhar para o seu merecimento. Na sua vida cristã, você será tentado a olhar para a sua justiça própria. Você será tentado a olhar para a sua performance, mas presta atenção, meu amado. As coisas não funcionam assim no reino de Deus. No ponto de vista de Deus, foi o Senhor Jesus que se entregou naquela cruz. Ninguém matou Jesus. Mas do ponto de vista natural, quem matou Jesus foi os fariseus. Quem matou Jesus foi os mestres da lei. E por que eles mataram Jesus? A Bíblia diz que eles mataram Jesus por causa da inveja. Eles eram mestres da lei. Eles eram conhecedores da palavra. Mas ninguém queria ouvi-los. Eles não tinham sinais, eles não tinham prodígios, eles não tinham nada. Eles eram apenas uma panelinha, um grupinho que ficava ali. Porém, quando Jesus chegava na cidade, irmão, ele não podia nem entrar. Tamanha era a multidão que seguia Jesus. Sabe o que isso despertou nos fariseus? Não foi admiração, não. Isso despertou inveja. De quê? Da mensagem que Jesus pregava? Não, do favor. Do favor de Deus sobre a vida de Jesus. É claro que a mensagem de Jesus incomodava, é claro que a mensagem de Jesus os confrontava, mas eles quiseram matar Jesus por causa do favor, por causa da inveja que eles tiveram com Jesus. Deixa eu te falar, quando você começar a experimentar o favor sobrenatural de Deus na sua vida, quando você começar a experimentar a coisa que nós mais precisamos na nossa vida, é o favor de Deus. Tem muita gente orando, pedindo sabedoria. Sabedoria é bom, irmão. Se você tiver sabedoria, você vai evitar muitos problemas no seu casamento. Por que tem casamentos com problema? Porque tem falta de sabedoria. Por que tem pessoas com problema de finança? Porque tem falta de sabedoria. A Bíblia diz para a gente pedir sabedoria, mas deixa eu te falar, tem uma coisa que é maior do que sabedoria, é o favor de Deus. O favor de Deus é você estar no lugar certo, na hora certa. Um dia, no favor de Deus, vale mais por todos os anos que você tentar trabalhar, fazer o que você quiser. Sabe, o favor de Deus é aquilo que nós precisamos, a graça de Deus. E quando você começa a experimentar o favor sobrenatural de Deus na sua vida, irmão, deixa eu te falar, pode se preparar. Alguém vai ficar indignado com você. Alguém vai se levantar contra você. Quando você começar a experimentar o favor sobrenatural de Deus na sua vida, alguém que estiver perto de você vai se indignar. A Bíblia diz de um rei chamado Saul. Saul era o rei, e a Bíblia disse que ele ficava possesso, ele ficava todo oprimido. E aí os servos dele tiveram a ideia assim, vamos cantar uma música para Saul, porque quando Saul estiver assim opresso, a gente canta a música, porque quem canta os males espanta. Acho que veio de lá isso, né? Vamos cantar uma música. Ah, mas a gente não canta bem não. Aí alguém falou assim, mas deixa eu te falar, eu conheço um menino. Um tal de Davi. Um belemita lá, filho de Jessé. Deixa eu te falar, o garoto toca bem, o garoto é bom, ele tem uma unção. O nome dele é Davi. Eles falaram assim, manda chamar esse menino. Manda chamar esse menino. E a Bíblia diz que quando o rei ficou opresso de novo, quando o espírito ruim veio sobre o rei, a Bíblia diz que Davi tocou. Como é que Davi tocou? Toca aí, irmão. Imagina. Davi tocando e aquele rei sendo liberto. O que Saul falou nesse dia? Que menino lindo. Que menino maravilhoso. Qual é o nome dele? Davi. Chama ele para morar no meu palácio. Chama ele para morar aqui comigo.
Esse menino é maravilhoso, uau! E toda vez que Saul ficava oprimido, Davi tocava. E Saul era liberto. Até que um dia, presta atenção no que eu quero te falar. Até que um dia apareceu um tal de Golias. E você sabe a história. Saul ficou com medo de Golias. E você conhece a história, sabe o que Davi fez? Davi derrubou aquele gigante com uma pedrada, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante. E a Bíblia diz que o rei ficou oprimido de novo. O espírito ruim veio sobre o rei. E a Bíblia diz que Davi veio tocar para o rei. Sabe o que Saul fez? A Bíblia diz que Saul pegou a lança e quis enfiar em Davi. Mas não era um menino bonitinho? O que aconteceu? Não era um menino bonzinho? Deixa eu te falar aqui nessa noite. Você pode tocar bonitinho. Você pode ser um crente bonitinho. As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas não se preocupam que você venha à igreja. As pessoas não se preocupam que você seja moralista. Você pode ser um crente bonitinho, você pode até tocar bonitinho na igreja, desde que você seja um miserável, derrotado. Mas se você for um crente próspero, se você for um crente abençoado, se você for um crente suprido, sabe, se você for um crente que tem o favor de Deus, que o chefe olha para você diferente, que o patrão está querendo te promover, acredite em mim, vão querer também jogar uma lança sobre a sua vida, meu amado. As pessoas não gostam de quem tem o favor de Deus. E aí, eu vou para a história do cara mais religioso da Bíblia, daquele que vivia na lei, o ápice, que é o irmão do filho pródigo. Você conhece a história do irmão do filho pródigo? Ele nunca saiu de casa, ele se relacionava com Deus, com seu pai, com base da justiça própria, com base no merecimento. Lucas 15, 29 diz assim: eu tenho te servido, há tantos anos eu tenho te servido sem transgredir nenhuma ordem sua. Olha o favor, olha o merecimento. O irmão mais velho sempre foi aquele garoto que ficou em casa. O irmão mais velho sempre foi aquele cara, aquela criança boazinha, comportado. Nunca tinha feito nada de errado. Sempre se esforçava para dar certo. E ele nem entendia por que o caçula fazia tudo aquilo. Muito parecido com o Avatar, né? Você viu o Avatar novo agora? O caçula é o Saré, irmão. Só isso. O caçula era o Saré. E aquele filho pródigo, aquele mais velho, sabe, ele nunca confrontou o pai. Na escola ele sempre foi um bom garoto, sempre tirou nota boa. Ele nunca ocorreu de se rebelar contra o pai dele. Por causa disso, ele achava que ele merecia um tratamento especial do pai. Ele achava que ele merecia o amor de Deus, porque ele supunha no coração dele que ele tinha um bom comportamento. Aqui não tem não, mas lá na Indonésia está lotado de crente que acha que merece alguma coisa de Deus por causa do seu comportamento. E aquele menino, ele achava isso. Escute o que eu vou te falar. Ninguém será aceito por Deus com base no seu merecimento. Sabe por quê? Porque o dia que você for aceito por Deus por base naquilo que você fez, você pega o sacrifício de Jesus e joga na lata de lixo.
Jesus na cruz falou assim: está consumado. Tudo o que precisava fazer, eu já fiz. E lá na Indonésia, os crentes de lá vivem achando, se relacionando com Deus com base no seu merecimento. E sabe o que acontece com os crentes lá da Indonésia que tem isso? Eles têm uma mentalidade do filho mais velho. Eles sempre possuem queixas e reclamações do quanto estão trabalhando e como eles são poucos reconhecidos. Não. A gente aqui na Indonésia, a gente sofre, a gente trabalha muito, ninguém nem reconhece. O filho mais velho sempre está atrás de reconhecimento, porque ele acha que ele merece. Só faltou ele morrer na cruz no lugar de Jesus. Se Jesus falha, ele ia. O filho mais velho, ele se acha injustiçado pelo pai. Ele acusou o pai de ser injusto com ele, só porque ele perdoou o irmão mais novo. E eu vou falar isso com liberdade, porque eu sei que o pastor Gessiel tem o mesmo pensamento. Você quer ver um problema? Você levanta igreja de irmão. Quando você levanta igreja de irmãos, só dá problema. Depois que eu saí da casa dos meus irmãos, eu nem lembro que eles existem. Uma vez ou outra a gente se vê. Mas deixa eu te falar, se o filho pródigo volta e o irmão mais e o pai tivesse morrido, quem tivesse no comando era o irmão mais velho, igreja tem que ser baseado no discipulado de pais e filhos. Seu filho pode ter o problema que for, irmão, você não abandona ele por nunca. Seu filho pode ter a dificuldade que for. Ah, por que fulano que você... Sabe por quê? Porque não é filho. Ah, pastor, desisti. Porque não é filho. Quem tem mentalidade de filho mais velho, ele se sente sempre injustiçado. Ele acha mais merecedor do que o outro. A sua vida está fundamentada no mérito pessoal e não na graça. Eu oro mais. Eu leio mais a Bíblia. Eu que jejuo mais. Isso é religião. Isso é legalismo. Isso não é a graça. A graça vem da fé. E a Bíblia diz que ela opera pelo amor. Aqueles que possuem pensamento do irmão mais velho, do filho pródigo, presta atenção, sempre vai manter um registro do que fazem para Deus. E eles tentarão usar isso numa possível barganha para receber uma bênção de Deus. O filho mais velho, do filho pródigo, que acha que merece alguma coisa, eles vivem ressentidos com Deus. De que adiantou te servir? De que adiantou te obedecer? No fim, o Senhor deu a mesma coisa para aquele mais pecador do que eu. Do que adianta eu ficar aqui me esforçando, no final o Senhor faz a mesma coisa? Do que adianta eu começar a trabalhar às 6 da manhã, aquele que chegou às 17, o Senhor deu a mesma coisa? Ele sempre tem registro. Ele não tinha ido para um país distante, ele não tinha ido embora como o outro, mas estava longe do coração do Pai. Ele nunca havia saído de casa, mas ele não se sentia participante da herança do Pai. Era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitas pessoas dentro das igrejas não se sentem mais participantes da herança do Pai. Muitas pessoas dentro das igrejas não se sentem mais como filhos que são protegidos, que são amados pelo Pai. Muitos estão vivendo um cristianismo pobre.
um cristianismo sem alegria, um cristianismo sem banquete. Olha, quem vive na graça, quem vive na lei, não gosta de festa. Toda vez que tem uma festa, toda vez que tem algo na igreja, para que isso tudo? Não precisa disso tudo, para que isso tudo? O filho mais velho, quando ele chegou da roça, ele falou assim: que festa é essa? Que música é essa? Quem vive na religião não gosta de festa, porque a sua alma está sempre amargurada, porque ele acha que ele nunca fez o suficiente, porque ele nunca tem fé suficiente para chegar diante do Pai. Trabalha, serve, mas sem alegria. Como eu disse para você, o Evangelho são as boas novas. O Evangelho são as boas novas de que Cristo se fez justiça por nós, morreu pelo nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus foi amaldiçoado no nosso lugar. Toda a maldição que estava sobre nós, Ele levou. O Evangelho são as boas notícias que agora nós somos justiça de Deus, nós somos filhos de Deus. O Evangelho é as boas notícias que aquilo que nós não conseguimos fazer com a nossa obediência, Cristo fez por nós. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo nos concedeu todas as coisas nas regiões celestiais. O Evangelho é a boa notícia que agora nós somos filhos, que nós estamos assentados com Ele. O Evangelho é a boa notícia que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Quem vai se levantar contra um filho de Deus? O Evangelho é a boa notícia. A Bíblia diz assim no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que me conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas. O Senhor é nosso pastor e Ele sempre vai nos conduzir por pastos verdejantes, Ele sempre vai nos conduzir por água tranquila, Ele sempre vai refrigerar nossa alma. Mas o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, deixa eu te falar, Deus nunca vai te levar para a sombra da morte, é nós que andamos. O salmista diz assim: ainda que eu ande, ainda que eu não obedeça, ainda que eu não vá pelo caminho do Senhor, ainda que eu não siga a direção do Senhor, e que eu vá pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Isso é a boa notícia. Ainda que eu e você cometemos erro, o Senhor é o nosso pastor que nos resgata. Essas são as boas notícias do Evangelho. Oh! Tem evangelista aqui nessa noite, amém? Fale para o seu irmão que está do seu lado aí: tem evangelista aqui nessa noite, que vai trazer boas notícias. Muitos lugares o que nós recebemos são acusações. Muitos lugares o que as pessoas recebem são coisas que a gente não consegue fazer, e a nossa fé não consegue crescer. E eu quero nessa noite te mostrar algo que, se você não ouviu até aqui, ouça só isso que eu vou te falar aqui agora. Você conhece a lógica do céu? Fale para a pessoa do seu lado assim: você conhece a lógica do céu? Pergunte a ela: você conhece a lógica do céu? Qual a maior bênção que você recebeu na sua vida? Outro dia eu estava no Instagram e eu vi assim, a pessoa botando assim: qual a maior bênção que você recebeu na sua vida? E eu não gosto de ler comentários, mas esse eu fui obrigado a entrar. Aí um falou assim: olha, a maior bênção que eu recebi na minha vida foi o meu filho. Eu não podia ter filho, eu tive um filho. A maior bênção que eu recebi na minha vida foi a minha casa. A maior bênção que eu recebi na minha vida foi casar. A pastora Rose botou assim: a maior bênção foi conhecer o Evandro, né? Foi sim, vocês não sabem, mas foi. E eu fiquei olhando aquilo assim, meu coração entristeceu. Se a sua maior bênção que você recebeu na sua vida foi seu filho, o dia que você ou ele morrer, sua bênção acabou. Se a maior bênção que você recebeu na sua vida é sua casa,
Claro que isso tudo é bênção, mas essa não é a maior bênção. A maior bênção que eu e você recebemos foi a salvação em Cristo Jesus. Não existe nada que se compare à salvação que nós recebemos. Inclusive eu digo sempre assim: enquanto você não souber o que é o inferno, presta atenção nessa frase que eu vou te falar para você. Enquanto você não tiver revelação do que é o inferno, você nunca entenderá a graça. Enquanto você não souber de onde você foi tirado, você nunca vai entender o favor merecido e imerecido de Deus. A maior bênção que nós recebemos na nossa vida foi a salvação. Agora deixa eu te perguntar, como que você recebeu essa bênção? Hein? Hein? Mas como que nós recebemos ela? De graça. Você não teve que pagar nada por ela. Você não teve que fazer nenhum sacrifício por ela. A maior bênção que você já recebeu na sua vida, você recebeu de graça. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Para dizer que o pastor não lê a Bíblia, eu vou ler aqui. Tem como botar para mim o Romanos 8:32? Esse pessoal aí é barra pesada. Senão eu leio aqui. Romanos 8:32 diz assim: tenta botar aí, ele é muito forte. Eu que não dei, desculpa. Ah, uau! Dá uma salva de palmas para eles, irmão. Fala assim comigo. Nessa noite, eu vou aprender a lógica do céu. E nunca mais, fale forte, nunca mais vou viver pelo meu merecimento, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Vamos lá. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Oh! Aleluia! Oh! Oh! Eu sei que você já entendeu o versículo, mas deixa eu te falar alguma coisa sobre ele. Pessoal do louvor, pode subir aqui que eu já vou acabar. Presta atenção. A lógica de Deus é clara. Se o Pai não negou o seu próprio Filho amado, como que Ele agora poderá negar qualquer outra coisa para você? Agora deixa eu te falar, presta atenção. Presta atenção. Paulo fala em Efésios que Cristo é o mistério de Deus revelado para a igreja. Você precisa entender isso para você entender o que eu vou falar daqui para frente. Sabe por que Lúcifer se rebelou? Porque quando ele chegou no céu, quando ele entrou na sala do trono, ele viu 3 tronos. E ele falou assim, bom, um é de Deus, um é do Espírito Santo, de quem é o outro? O outro é meu. Porque você precisa entender, Cristo é o mistério revelado. Ninguém nunca tinha visto Jesus até o dia que ele veio na terra. Quando Satanás chega com ele na terra, ele olha para Jesus e fala assim: tu és o Filho de Deus? Prova se você é o Filho de Deus.
Deus, a unidade de Deus com Jesus, com o Espírito Santo era tão grande, o amor de Deus com Jesus era tão grande, que ele guardou Jesus no coração dele. Ninguém tinha revelação de Jesus. Jesus é o mistério de Deus que foi revelado para a igreja. E a Bíblia diz assim: se o Pai não negou o seu Filho que tanto amava, como que agora Ele não vai poder te dar todas as outras coisas que você pedir a Ele? Se o Pai nos deu o seu próprio Filho, presta atenção, quando ninguém estava pedindo Jesus, ninguém nem sabia que Jesus existia, ninguém nem sabia que precisava de um Salvador. Se o Pai deu o seu próprio Filho quando ninguém estava pedindo, por que agora Ele vai te negar as bênçãos que você pode pedir lá no seu quarto? Ninguém estava pedindo um Salvador. Se o Pai não negou o seu Filho que lhe custou tanto, você tem ideia do quanto que foi custoso para Deus mandar Jesus morrer aqui por nós? Você tem ideia do quanto que isso custou para Deus? Se o Pai não negou o seu Filho que lhe custou tanto, por que Ele vai nos negar agora as bênçãos tão pequenas que não lhe custa nada? Sabe aquela bênção que você está querendo? Que você acha que você vai merecer o dia que você fizer isso ou fizer aquilo? Irmão, quando você e eu não fazíamos nada para Deus, Deus enviou Jesus para morrer por nós. Quando nós não merecíamos nada, Deus manda Jesus morrer por causa de mim. Sabe aquelas bênçãos que para Deus não custa absolutamente nada, porque Ele já deu o que era mais precioso? Sabe aquelas bênçãos que você quer? Elas estão disponíveis para você, quando você entender que você não merece, quando você vive pela graça, quando você chega para o Pai e fala assim: Pai, eu entendi, pode me dar. Se o Pai deu o seu Filho, quando nós éramos ainda seus inimigos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Se o Pai deu o Filho quando nós ainda éramos inimigos, imagina agora que fomos reconciliados e feitos filhos de Deus.